Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Joahide Palharim. O Salmo 142, versículo 5, diz o seguinte: A ti, ó Senhor, clamei. Eu disse, Tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Atenção, igreja, eu li os versículos 5 e 6. E eu vou ler de novo, preste atenção. A ti, ó Senhor, clamei. Eu disse, Tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Agora eu leio e toda a igreja repete. Vamos lá. A ti, ó Senhor. Só os que têm fé. A ti, ó Senhor, clamei. Eu disse, Tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Amém? Você crê nesta palavra? Então vamos dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. E abre a tua boca mesmo para glorificar a Deus enquanto você aplaude. Experimenta dizer bem alto, glória a Deus. Diga mais alto, glória ao teu nome, Jesus. Isso, aplaude e diga glória, 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 glória ao teu nome, Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, a tua igreja está te aplaudindo, te glorificando, te bendizendo, te exaltando. E eu quero que o Senhor receba o louvor da tua igreja. E eu quero que o teu Espírito Santo se agrade de cada pessoa que te glorifica agora. Meu Deus bendito, meu Deus poderoso, a tua palavra vai ser pregada. E o Senhor tem que pregar a tua palavra através dos nossos lábios. Então vem agora, Senhor, e toma o nosso lugar. Que não sejamos nós a falar, mas que o Senhor fale através de nós, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Poder sentar, igreja. Quem escreveu esse trecho foi Davi, um dos homens mais perseguidos na sua vida. Foi uma coisa inacreditável. E esta perseguição, a princípio, aconteceu por causa do plano que Deus tinha na sua vida. Foi justamente por causa do plano que Deus tinha com ele. Por isso eu quero que você preste atenção nessa mensagem, porque com certeza Deus tem um plano na tua vida. Amém? E com certeza o diabo vai querer contra-atacar a tua vida. E tudo que você vai aprender agora vai ser uma arma espiritual poderosa para você descobrir como vencer as perseguições e como escapar de todo o mal. Então continue acompanhando. Quando Davi era jovem, ele era um pastor de ovelhas. E Deus queria tirá-lo ali do aprisco, tirá-lo do campo e colocá-lo no lugar mais elevado em Israel, como rei em Israel. Mas muitas pessoas pensam que Davi só começou a sua ascensão rumo ao trono porque ele matou o Golias, o gigante Golias. Mas não foi bem isso, não. Antes que Davi matasse Golias, Deus já estava agindo na sua vida para que ele fosse tirado do lugar obscuro em que ele se encontrava e fosse colocado junto
a pessoa mais poderosa que havia naquela época, que era o rei Saul. Então Deus já começou a trabalhar antes de Golias afrontar o Deus vivo, o Deus dos exércitos. Então, acompanhe comigo essa trajetória espiritual, esse plano de Deus, como ele começa a agir na vida de Davi antes do episódio de Golias. No primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 16, nós vamos descobrir que o rei Saul, ele já não é fiel a Deus. Ele já não obedece a Deus. Ele já está tomando decisões que estão entristecendo a Deus. Então Deus retirou o seu espírito que estava sobre o rei Saul. E quando o espírito de Deus sai de uma pessoa, evidentemente a casa não fica vazia. Alguma coisa vai ficar no lugar. E o rei Saul, quando ele perdeu o Espírito de Deus por causa dos seus pecados e da sua rebeldia, ele começou a ser atormentado por um espírito mau. Veja o que diz o versículo 14. Estamos no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 14. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. É preciso explicar aqui o seguinte, que quando o Espírito do Senhor se retirou de Saul por causa da sua rebeldia, ele ficou sem proteção. Ele ficou sem escudo e sem refúgio. E a partir daí, ele ficou vulnerável aos ataques de Satanás. E quando aqui a palavra diz um espírito mau da parte do Senhor, isso quer dizer o seguinte, que Deus permite que o diabo haja, Deus permite que o diabo opere, muitas e muitas vezes, para ver se aquela pessoa, através da aflição, se volta para Deus. Então não é que Deus tem um espírito mau para atormentar os outros. Deus, ele permite que o diabo comece a agir na vida de uma pessoa, porque aquela pessoa se afastou de Deus. Todos os demônios agem com a vontade, com a permissão de Deus. Porque se Deus falar para o demônio, você não vai tocar em tal pessoa, ele não toca mesmo. Você concorda comigo? Quer dizer que se o diabo está tocando em alguém, é porque Deus está permitindo. E se Deus está permitindo, é porque aquela pessoa já não está com Deus. Porque Deus não vai permitir que o demônio toque numa pessoa que lhe pertence. E Saul não tem mais comunhão com Deus. E Saul fica atormentado. E um dos criados de Saul o procurou e disse assim: olha, rei Saul, tem um espírito mau te assombrando, não é isso mesmo? Eu estou aqui sentindo que se o rei chamar alguém que toque harpa e louve ao Senhor, eu tenho certeza que o espírito mau que te assombra, ele vai se afastar e você vai ter alívio. E o rei Saul, que já não estava com a bênção de Deus, mas também não estava totalmente abandonado por Deus, porque é lógico que esse mensageiro falou, inspirado pelo Espírito de Deus. O rei Saul falou assim: então, vamos buscar essa pessoa que toque a harpa e que louve a Deus para me dar alívio desse tormento. Você conhece alguém? E o criado disse: olha, vê comigo o versículo 16. Diga, pois, nosso rei a seus servos que estão em tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que, quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele te tocará com a sua mão e te acharás melhor. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem, e trazei-mo. Quer dizer, buscar. O segredo é sempre buscar. Mas como Saul não tem mais condição de buscar a Deus, ele está buscando a bênção através de uma pessoa de Deus.
Porque ele está sem comunhão com o Pai. Então ele quer ser abençoado através de uma pessoa abençoada. Isso é bíblico, tudo bem. Você vê, às vezes a gente recebe um homem ou uma mulher que faz parte de um terreiro, que está possuído por um espírito mau. E essa pessoa não tem comunhão com Deus, mas através de oração feita por uma pessoa de Deus, a pessoa oprimida é libertada. Então, o rei Saul, como ele não tem mais comunhão com Deus, ele não pode buscar a bênção diretamente, porque ele é rebelde, ele está querendo ser abençoado através de alguém que toque essa harpa para ele e louve a Deus para o espírito mal sair. Então, buscai-o e trazei-mo. Versículo 18, então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente, e animoso, e homem de guerra, e sisudo em palavras, e de gentil presença. O Senhor é com ele. Veja, a pessoa que vai tocar a harpa e que vai abençoar Saul, tem como característica principal a presença de Deus. E Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. E manda o teu filho, aquele lá que fica com as ovelhas. Aquele, eu quero que ele venha aqui no meu palácio. Então Deus começou a agir aí. Antes do episódio de Golias, Deus começou a agir na vida de Davi para tirá-lo de junto das ovelhas lá no campo e colocá-lo no palácio do homem mais poderoso de Israel, que é o rei Saul. E quando Davi chega, ele se apresenta diante de Saul, nos diz a palavra que houve uma comunhão imediata. Somente a presença de Davi na frente de Saul já provocou nele uma melhora de ânimo. Olha o que diz, olha que expressão bonita aqui no versículo 21. Assim Davi veio a Saul, e esteve perante ele, e o amou muito, e foi seu ajudante de armas. Quer dizer, Saul, quando viu Davi, aquele moço chegando, um moço cheio da presença de Deus, a simples presença de Davi trouxe uma paz muito grande para o coração já atormentado de Saul. Sabe quando alguém está oprimido, perturbado, no teu serviço, na tua casa, na tua vizinhança, e aí você chega e a pessoa vem logo falar com você? Você já percebeu isso? Segunda-feira você volta a trabalhar, chega na tua firma, no teu emprego, e você diz: bom dia, como é que foi o fim de semana? A pessoa vem direto para você contar as encrencas, não é? Vem direto para você contar tudo o que aconteceu. Por quê? Porque a tua presença traz alívio para aquela pessoa. E por que a tua presença traz alívio para aquela pessoa? Porque você tem principalmente a presença de Deus. Quando você chega num lugar, você não chega sozinho. E eu quero que você acredite nisso e tome posse do tipo de pessoa que você é. Talvez alguém diga que você não é nada nem ninguém, e até você pense erradamente que não é ninguém, sem valor. Mas a verdade é esta: onde você vai, você que já é de Deus, onde você vai, o Deus Todo-Poderoso vai contigo. E onde você chega, a bênção de Deus chega com você. Pode prestar atenção. O patrão, na segunda-feira de manhã, o chefe, o encarregado, o supervisor, a patroa, você chega de manhã, eles brigaram o fim de semana, discutiram, xingaram, o filho chegou drogado em casa, o marido chegou bêbado, a esposa brigou com o marido. Quer dizer, o empresário, o patrão, a patroa chega no serviço, segunda-feira é um dia tenebroso, eles estão nervosos, estão arrasados, e o demônio aproveitou para atormentar mesmo. O demônio cirandou com eles esse fim de semana. Nesse fim de semana eles pensaram até em morrer e em se matar também. Mas aí eles vão trabalhar segunda-feira, e segunda-feira você chega no serviço assim, ó, com esse rosto resplandecendo da presença de Deus. E eles olham para você, e aquele lugar que estava tenebroso, de repente fica calmo. Eles olham para você, sente paz.
algo inexplicável, assim como acontecia com Davi, que quando chegou na frente de Saul, o semblante de Saul mudou. Isso acontece também com você. Onde quer que você for, meu amado, minha amada, pise firme, chegue com autoridade, saiba que cada passo que você está dando, você está pisando na cabeça de Satanás. Cada passo que você está dando na terra, você está pisando na cabeça do inimigo. Onde você chega, a bênção de Deus chega junto com você. Você tem esta graça de chegar e a presença de Deus chega junto com você. E as pessoas te amam por causa disso. As pessoas te procuram por causa disso. E Saul gostou demais de Davi. Foi assim, uma coisa poderosa mesmo. E diz aqui a palavra que Saul se agradou tanto de Davi, versículo 22, que Saul mandou dizer a Jessé, o pai de Davi, né? Saul mandou dizer a Jessé: deixe estar Davi perante mim, pois achou graça aos meus olhos. Você vê, o homem vai ficar morando, o homem, né? O jovem, para ficar a coisa mais bem entendida, o jovem, de repente, está lá no palácio. Quem é que tirou ele do curral das ovelhas e o colocou no palácio? É a igreja. Foi Deus. Porque Deus já tinha um plano de levantá-lo. Veja, ele ainda não enfrentou Golias. O gigante ainda não apareceu para desafiar o Deus vivo. Mas você percebe que Davi já está em ascensão. Por quê? Porque Deus está com ele. Então ele está num lugar agora privilegiado, e o rei Saul se apegou de tal maneira com ele que falou assim: olha, Jessé, pai do Davi, deixa o menino comigo, porque ele achou graça aos meus olhos e eu vou cuidar bem dele. Como é que você acha que Jessé ficou? Ficou todo feliz. Chegou lá na vila de Belém, que era onde ele morava, por isso que ele era belenita. Ele começou a dizer para os habitantes de Belém: olha, o meu filho agora está lá no palácio do rei, sabia? O meu filho está lá agora, meu filho é importante, é amigo do rei. O rei gostou muito, mandou até mensageiros aqui em casa para dizer que gostou muito dele. Sabia que as pessoas vão querer você por perto o tempo todo, 24 horas por dia. Que quando você chega, a tua presença traz paz, traz vida, e as pessoas querem um contato maior com você. Você é bem-vindo em qualquer lugar que você for. Onde quer que você for, as pessoas vão abrir as portas para você. Alguém vai até dizer que você tem algo diferente. As pessoas vão chegar a comentar isso com você. E tem mesmo. Tem algo diferente na tua vida, sabia disso? Tem algo diferente no teu rosto. Você ainda não se deu conta. Eu estou tentando te mostrar isso agora. Você caminha por esse mundo, você vive a tua vida e você pensa que você é como os habitantes, como os demais habitantes da terra. Não, você não é como os demais habitantes da terra. Você é um habitante do reino de Deus. Você é um habitante dos céus. Você está emprestado neste mundo por um período de tempo. E Deus tem esse plano glorioso na tua vida. Deus quer que você percorra a terra. Deus quer que você vá por toda parte, levando a presença desse Deus vivo que você conhece. Esse Deus vivo que habita em ti. Esse Deus vivo que faz o teu rosto resplandecer. Deus quer que você seja mensageiro da paz. Davi está numa boa, e não é porque ele merece não, é porque Deus está com ele. E aí acontece aquele episódio do Golias, o gigante, desafiar o exército do rei Saul, e ninguém topa a briga, nem o próprio rei, e Davi vai e vence o gigante. Eu estou resumindo porque não é o nosso ponto aí. Eu só quero mostrar para você que realmente as coisas começam a acontecer para Davi. Começaram a acontecer bem antes. A vitória sobre o gigante, a grande vitória de Davi sobre Golias, foi só mais uma vitória na sua vida, porque ele já é vitorioso. E as coisas vão acontecendo. Mas naquele momento, o diabo fica furioso. Quando você começa a ter bênçãos de Deus, bênção em cima de bênção, vitória em cima de vitória, o diabo fica furioso. E o diabo já começa a pensar num contra-ataque. E o inferno
quer se mover contra Davi, porque Davi, quando toca a harpa, o espírito mau que está no rei Saul tem que sair. Quando Davi começa a louvar a Deus, por isso que é importante o trabalho do louvor. Esse período que você chega aqui na igreja, antes da mensagem, e você fica louvando a Deus junto com o conjunto, junto com a banda, você não acredita o que começa a acontecer ainda na parte de louvor. Quando você começa a louvar a Deus nessa primeira parte, o espírito mau, o demônio, olha, eu diria para você que a grande maioria já foi até embora, porque eles não suportam o louvor ao Senhor. Então o diabo, ele sai porque você está louvando a Deus, e ele não chega perto de você porque você está louvando a Deus. Mas quando você para de louvar a Deus, quando você deixa de andar com Deus, é lógico que o diabo vai contra-atacar. E o que aconteceu aqui, a arma que o diabo vai usar para perseguir Davi e atrapalhar o plano que Deus tem na sua vida, é justamente o orgulho. A mesma qualidade que o diabo manifestou quando ainda era um querubim de Deus. O orgulho. Davi falou, através do orgulho eu vou perseguir o Davi, mas não o orgulho de Davi, porque Davi é humilde. Eu vou ferir, eu vou cutucar o orgulho de Saul. Então, quando Davi voltou daquela vitória sobre o gigante Golias e sobre o exército dos filisteus, houve uma festa em Israel pelo livramento, e as multidões cantavam muito. E algumas mulheres louvando a Deus, melhor dizendo, não louvando a Deus, mas cantando de alegria pelo livramento, aquelas mulheres cantaram a seguinte canção. Veja comigo, capítulo 18, verso 7. E as mulheres, tangendo, respondiam umas às outras e diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Uma bonita música, homenageando Davi pela vitória que ele teve. Mas o versículo 8 mostra que aquele espírito mau que habitava em Saul começou a cutucá-lo por dentro e a dizer: está vendo, Saul? Esse Davi está ficando famoso. Esse Davi está se tornando um herói nacional. Ele está ficando mais importante que você, está vendo? Você está vendo, Saul? O diabo atentando, o diabo infernizando aquele espírito mau. Está vendo, Saul? O Davi está ficando 10 vezes mais importante que você. Está ouvindo o que as mulheres estão cantando? E Saul, no seu palácio, que estava aquela multidão em festa na frente, Saul ouvia as mulheres cantando: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. E você percebeu também aqui no versículo 7, que as mulheres cantavam isso tangendo a harpa. O diabo é sujo e não toma banho, né? Ele está usando em contra-ataque a mesma arma que Davi usava para espantá-lo. Perceba isso. Quando Saul estava possuído por uma entidade, Davi tocava, tangia uma harpa e o demônio saía. E o demônio agora está usando o mesmo instrumento, uma harpa, sendo tangida pelas mulheres, sendo tocada pelas mulheres, e despertando em Saul uma fúria, um ciúme, um orgulho ferido. Versículo 8. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos. E disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta, senão só o reino? E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. Puxa, o diabo está dando um troco interessante. O Davi usava a música para me espantar, eu vou usar a música para destruí-lo. Davi usava uma harpa para me espantar, louvando a Deus, eu vou usar também uma canção e uma harpa para destruí-lo, para afastá-lo. Já que Davi me afasta com música e com harpa, eu também vou afastá-lo com música e com harpa. As mesmas armas.
Gente, o adversário é inteligente. O adversário é perigoso. E ele começa aqui essa estratégia que funcionou. Lógico que funcionou. Por quê? Porque Saul está na carne. Saul não é mais um homem espiritual. Se Saul fosse um homem espiritual, jamais ele teria ciúme. Jamais ele iria ficar com raiva de Davi. Ele ia ficar contente. Olha, Davi realmente é um campeão. Ninguém quis enfrentar o gigante. Ele foi lá e enfrentou e venceu os filisteus. A gente estaria perdido agora se não fosse o Davi. Davi é também o meu herói. Ele podia, se ele estivesse no espírito, ele ia falar, olha, se não fosse Davi, a gente estaria perdido hoje. Se ele fosse espiritual, ele não teria ciúme. Mas como ele estava na carne, ele ficou com raiva de Davi. Às vezes a gente vê isso acontecer dentro da igreja, infelizmente. Porque não é o caso da Paz e Vida, e não é principalmente o meu caso. Mas eu já vi igrejas onde o pastor, ele vê que um membro, ou um jovem obreiro, ou uma jovem obreira, começa a se destacar, começa a pregar, começa a fazer um trabalho abençoado. Eu já vi essas pessoas serem perseguidas por ciúme, por inveja. E aí a pessoa é cortada, afastada, porque o diabo contra-ataca dessa maneira. Ele usa a mesma arma. Olha só, no caso de Davi é o louvor, não é? A canção e a harpa. No caso de pregadores é a mesma coisa. Um pastor fica com ciúme de um membro, de um presbítero, de um evangelista, de um missionário, que está pregando bem também. Ao invés de ele dar mais oportunidade, oh, que beleza, temos mais um obreiro bom aqui, vamos abrir mais uma igreja e colocar essa pessoa lá na frente para dirigir. Ele começa a boicotar, começa a cortar a pessoa. É arma do diabo. Ambos estão pregando a palavra e o diabo está colocando o ciúme aí no meio para atrapalhar justamente o plano de Deus. Na Paz e Vida a gente tem a maior satisfação quando aparece alguém pregando que tem a palavra, que tem o dom da palavra. Puxa, que beleza. Quando a gente vê um caso desse, a gente já pega a pessoa e fala, vem para cá que você vai trabalhar conosco. É justamente ao contrário. Nós queremos pessoas que tenham chamada, homens e mulheres que tenham uma chamada de Deus para fazer o trabalho. Porque na Paz e Vida não tem esse negócio de ciúme, não. Mas a gente vê que quem opera no ciúme e no orgulho ferido é o diabo. E o diabo, com essa estratégia, atrapalha o plano de Deus. Veja o que começa a acontecer com Davi. O versículo 10 diz o seguinte: e aconteceu ao outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa. E Davi tangia a harpa com a sua mão, como de dia em dia. Saul, porém, tinha na mão uma lança. E Saul atirou com a lança, dizendo, encravarei a Davi na parede. Você vê? O espírito mau que estava ali no Saul, falou, Saul, pega rápido essa lança aí, porque o Davi é nosso inimigo. Se ele continuar tocando, eu tenho que sair. E se eu sair, Saul, a coisa é ruim, fica ruim para o meu lado. Vamos acabar com o Davi, porque senão ele também vai ser rei no teu lugar. Saul, pega essa lança e encrava Davi na parede. E Saul, possesso com aquela entidade, pegou a lança e atirou em Davi. Mas Davi, aquele salmista, aquele homem abençoado por Deus, que acreditava que nenhuma seta do maligno poderia atingi-lo. E Davi se desvia do golpe da lança, e a lança crava na parede, raspando em Davi. Por pouco que Davi não foi assassinado naquela hora. Quem que estava ali agindo para que Davi fosse quase morto? Era Satanás. Mas quem estava agindo para desviar Davi da morte, desviar a lança de Davi? Era o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. O diabo pode te perseguir, pode atacar, mas Deus está contigo. Nenhum mal vai te atingir. Não tenha medo do diabo. Mas começou aqui a perseguição. Saul, pessoalmente,
não consegue matar Davi. Agora você vai começar a perceber como o diabo vai usar estratégias para perseguir Davi, para tentar destruí-lo. E eu quero que você tenha em mente esse ponto. Por que essa perseguição? Porque Deus tem um plano na vida de Davi. Toda perseguição que acontece na tua vida é porque Deus tem um plano na tua vida. E o diabo quer atrapalhar esse plano. O diabo quer interromper a tua vida. Você vê, primeiro é Saul tentando matar Davi. Ele não consegue. E já sabe que não vai conseguir. Então o diabo dá uma ideia para ele. Saul usa os filisteus, os inimigos de Davi, para matá-lo. Já que está havendo guerra, então usa os filisteus, os inimigos, para matá-lo. Versículo 17. Pelo que Saul disse a Davi: eis que Merabe, minha filha mais velha, te darei por esposa. Sê-me somente filho valoroso e guerreia as guerras do Senhor. Porque Saul dizia consigo: não seja contra ele a minha mão, mas sim a dos filisteus. Se você vencer a guerra contra os filisteus, eu vou pegar a minha filha mais velha, a Merabe, e vou te dar por esposa. E você vai ser meu genro do rei. E Davi falou: puxa, mas quem sou eu para ser genro do rei? Mas eu vou para a guerra sim. E Saul ficou todo contente. Saul pensava: agora ele morre. Agora ele vai para a batalha e volta morto. Ótimo, vou me livrar de Davi pelas mãos dos filisteus. Interessante é que essa mesma estratégia, anos e anos mais tarde, Davi vai usar para matar um grande amigo. Você vê que é o diabo mesmo que dá essas ideias, né? E Davi vai para a guerra, vence a guerra, mas quando ele volta, a Merabe foi dada para outro homem. E Davi viu que Saul não cumpriu a promessa. Versículo 19. Sucedeu, porém, que ao tempo que Merabe, filha de Saul, devia ser dada a Davi, ela foi dada por mulher a Adriel, Meolatita. Quer dizer, o rei não cumpriu a promessa. Mas Saul tinha uma outra filha, chamada Mical, e o rei sabia que Mical era apaixonada por Davi. E ele resolveu então usar a filha como pretexto para matar o Davi. E novamente pelas mãos dos filisteus. Então Saul mandou dizer para Davi: olha, não fique triste não. Eu tenho uma outra filha chamada Mical que está apaixonada por você. E ela vai ser sua se você me trouxer 100 prepúcios dos filisteus. Veja comigo o versículo 25. Então disse Saul: assim direis a Davi: o rei não tem necessidade de dote, senão de 100 prepúcios de filisteus, para se tomar vingança dos inimigos do rei, porquanto Saul tentava fazer cair a Davi pela mão dos filisteus. Ele está usando a filha e os filisteus para matar Davi. E ele pede 100 prepúcios. O prepúcio é aquela pele que recobre a glande do pênis. Olha que coisa baixa. O que Saul está pedindo para Davi fazer? 100 prepúcios. Porque naquela parte do mundo, quando alguém quer casar, tem que praticamente comprar a esposa. Não, o seu dote vai ser 100 prepúcios de filisteus. Quer dizer que Davi teria que enfrentar 100 inimigos, mas em contato perto mesmo, em contato muito próximo, corpo a corpo. Para poder recolher 100 prepúcios, isso é matar 100 homens corpo a corpo. Falou: vai ser impossível. Desses 100, um vai matar o Davi. Desses 100, um vai matar o Davi. Agora eu me livrei dele. Você concorda que o plano diabolicamente perverso tem até lógica? Ele vai ter que lutar com 100 homens corpo a corpo e vai ser impossível. Um desses 100 vai ter que conseguir matar o Davi. E ele ficou alegre. Falou: agora eu me livrei do Davi. Mas tempos depois o Davi volta, trazendo cestos, não com 100, mas com 200 prepúcios.
Quer dizer que Davi não enfrentou 100 homens, ele enfrentou 200. Pegou o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. O Saul torcendo, um vai matar. Pegou 5, 6, 7, 8, 9, 10, um mata o Davi. E 20, 25 e 30, um mata o Davi. E 31 e 40 e 50, um vai matar o Davi. Mas ninguém conseguia matar o Davi por uma única razão. Deus tinha um plano poderoso na vida de Davi. Quando Deus tem um plano poderoso na tua vida, você pode enfrentar um exército inteiro e ninguém vai te matar, ninguém vai te destruir, porque Deus está contigo. Saul ficou tão decepcionado quando Davi chegou inteiro, disposto, com aqueles cestos, trazendo 200. Veja o versículo 27. Então Davi se levantou e partiu, ele com os seus homens, e feriram dentre os filisteus 200 homens. E Davi trouxe os seus prepúcios e os entregaram todos ao rei, para que fosse genro do rei. Aí o Saul não tinha jeito, né? Então Saul lhe deu por mulher a sua filha. E viu Saul, e notou que o Senhor era com Davi, e Mical, filha de Saul, o amava. Poxa vida, eu quis usar minha filha para matá-lo, e a minha filha é apaixonada por ele, agora ele é meu genro mesmo. E Saul começou a sentir temor. Versículo 29 diz: então Saul temeu muito mais a Davi. Só que esse temor era um medo acompanhado de ódio. Olha o que diz o versículo. E Saul foi todos os seus dias inimigo de Davi. Saul notou que o Senhor era com Davi. Ele temeu, mas continuou com ódio. Sabe? Medo e ódio. Preste atenção, o sentimento que Saul tem por Davi: medo, temor e ódio. Medo e ódio. Medo e ódio. Se você estiver com Deus, meu irmãozinho e minha irmãzinha, apegado com Deus, crendo que Deus está contigo, e que apesar de todo o inferno estar traçando uma estratégia para te destruir, se você continuar firme com o Senhor, na presença do Senhor, o que não pode é isso. Um dia você está na presença do Senhor, outro dia você está na presença do diabo. Se você agir dessa maneira, você vai ser igual Saul. Porque Saul tinha hora que ele estava bem espiritualmente, mas a maior parte do tempo ele estava mal espiritualmente. E nesse tempo, Saul está mal espiritualmente, porque ele não continuou na presença de Deus. Por isso que a vida dele está sendo atormentada. Por isso que o homem está se enchendo de ciúme, de inveja, de raiva. Por isso que ele fica arquitetando planos. Por isso que ele fica desejando o mal. Por isso que ele ocupa a sua mente. Por quê? Porque ele está possesso. Porque ele está sem Deus. Ele está cheio de coisas ruins dentro dele. Ele só pensa em coisas ruins. E Davi segue de vitória em vitória. Todos os desafios que aparecem na frente de Davi, ele está vencendo. Por quê? Porque Davi continua na presença de Deus. E Saul notou isso. Saul notou que Deus era com Davi. Mas ele teve medo e raiva. O diabo tem esse sentimento por você. O diabo te respeita muito, sabia? E o diabo tem muito medo de você. Mas ele tem medo e raiva. O diabo ele fica o tempo todo ocupando a sua mente em como te destruir. Então acompanhe a estratégia aqui para você ser guardado. Porque eu te garanto que o diabo é um inimigo mais poderoso do que Saul. E o diabo, o que é pior, ele age na invisibilidade. Você vê que todos os planos que Saul está traçando são planos secretos para tirar a vida de um inocente. O diabo traça planos dia e noite. O diabo está reunido no inferno pensando como te derrubar. O diabo está ali traçando estratégia como te vencer. Então acompanhe a mensagem. Ele já tentou ele mesmo matar Davi, já tentou usar os filisteus, usou a filha como isca, não conseguiu. Agora ele vai usar o filho e os empregados. Capítulo 19. Você vê que o diabo não desiste? Capítulo 19, versículo 1. E falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os seus servos, para que matassem Davi. Porém Jonatas, filho de Saul, estava muito afeiçoado a Davi.
Ele quis usar o filho e os soldados. Meu filho, mata o Davi. E deu ordem para os soldados. Mas o Jonatas, que via que Davi era um moço de Deus, e que era injusto matá-lo, fez a vez de advogado. E foi na frente do seu pai e disse: pai, para que matar o Davi? Ele tem sido tão importante para o nosso livramento. Ele tem vencido tantas batalhas contra os nossos inimigos. Ele somente tem feito bem a nós. Nós devíamos estar gratos por tudo que ele está fazendo. Quando ele venceu aquele gigante e deu aquela vitória, o senhor não se alegrou, pai? O Saul começou a ouvir a voz do Jonatas, falou: tá bom, meu filho, eu não vou matá-lo mais. Mudei de ideia, você tem razão. Versículo 6. E Saul deu ouvidos à voz de Jonatas e jurou Saul: vive o Senhor que não morrerá. Mas acontece que esse homem, ele não vai cumprir o juramento, porque ele está perturbado. Ele jurou por Deus, mas ele não vai cumprir. Versículo 8 diz que tornou a haver guerra contra os filisteus e Davi novamente vence. E o versículo 9 fala: porém o espírito mau da parte do Senhor se tornou sobre Saul, estando ele assentado em sua casa e tendo na mão a sua lança e tangendo Davi com a mão um instrumento de música, e procurava Saul encravar a Davi na parede. Porém ele se desviou de diante de Saul, o qual feriu com a lança a parede. Então fugiu Davi e escapou naquela mesma noite. Mais uma vez ele tenta espetar Davi na parede usando a lança. E novamente Davi escapa, e naquela noite ele foge. E ele vai para a casa da esposa. Ele vai lá com Mical, a mulher dele. Ele entra dentro de casa, fala: Mical, teu pai enlouqueceu. Olha, dentro de casa, a gente comendo pão, ele pegou a lança e quis me matar outra vez. De novo ele tentou me espetar na parede com a lança. Se eu não fujo dali, eu estava morto. Aí ela falou: meu pai vai querer te matar. Meu pai perdeu a cabeça, perdeu o juízo, ele vai te matar mesmo, Davi. Se você ficar aqui, você vai morrer, você não pode ficar aqui. Ela sentiu, e Deus estava na proteção também, operando. Versículo 11 diz que: porém Saul mandou mensageiros à casa de Davi que o guardassem e o matassem pela manhã. Quer dizer, o mensageiro da morte. Saul falou assim: vocês vão lá agora, fiquem em volta da casa da minha filha, e amanhã, quando o dia raiar, vocês entrem e matem o Davi. Os mensageiros da morte. O diabo está reunindo demônios para te atacar, demônios organizados, preparando ciladas para te destruir. E aqui a gente vê que ele está em perigo de morte, mais uma vez, dentro de casa, junto com a esposa. E a sua mulher fala: Davi, faz o seguinte, foge, porque senão eles vão te matar. Mas eu vou enganar o meu pai. E ela pegou uma estátua, colocou na cama, colocou uma pele de cabra em cima da estátua, colocou o cobertor por cima e falou: Davi, sai pela janela. E Davi fugiu. No dia seguinte, quando os mensageiros da morte entraram dentro de casa pela manhã, quando foram matar Davi na cama, eles viram que era só uma estátua. Aí o Saul ficou bravo com a filha. A filha falou: pai, se eu não faço isso, ele me mata. O rei Saul, ele quer de todo jeito acabar com Davi, e ele coloca um exército para persegui-lo. Agora eu quero que você acompanhe comigo essa estratégia de defesa. Preste atenção. Por enquanto Davi só está fugindo. Ele está apavorado. Ele que vivia no palácio, agora está correndo pelo deserto. Ele não sabe o que fazer da sua vida. Mas Davi era um moço de oração. E ele correndo para salvar a pele, ele começa a buscar a Deus. Ele correu a noite inteira. E por onde ele correu, ele foi pedindo: meu Deus, me dá um esconderijo. Ó Deus, me dá um refúgio. O Senhor é o meu refúgio. Ele começa a pedir a Deus: meu Deus, o Senhor é o meu refúgio. Me dá um esconderijo. Me coloca num lugar em segurança. Porque os que me perseguem são mais poderosos do que eu. Eles vão acabar comigo, meu Deus, eu não tenho ninguém por mim.
O meu melhor amigo Jonatas não pôde me livrar. A minha esposa não pôde me livrar. Os meus homens, os meus soldados não puderam me livrar. Eu estou correndo a noite inteira, meu Deus, ninguém pôde me livrar. Mas o Senhor é o meu alto refúgio. Foi aquilo que ele disse no Salmo: meu Deus, os meus inimigos me perseguem, são mais poderosos do que eu, mas o Senhor é o meu refúgio. Ah, Deus, me esconde, me abriga, me protege. Foi aí que Deus lhe deu uma ideia que é a estratégia de proteção. Diz aqui a palavra no versículo 18: assim Davi fugiu e escapou e veio a Samuel, o profeta Samuel, o grande homem de Deus, Samuel. Davi se lembra que esse homem é de Deus. Davi fala: eu não tenho mais ninguém. Eu não tenho para onde fugir. Certamente irão me procurar na casa do meu pai, o Jessé, lá em Belém. Eu não posso ir para a casa do meu pai, porque aí morrem os meus irmãos também. Meus irmãos vão querer me defender, vão morrer. Eu não tenho para onde ir. Eu vou fugir ao encontro de Samuel. Samuel é um homem de Deus. Deus está com Samuel, é para lá que eu vou. Então ele corre até a cidade de Ramá, onde estava Samuel, e lhe participou tudo quanto Saul lhe fizera. Por isso que eu falo para você: quando você vier aqui para a igreja, fugindo das perseguições, das lutas, quando você sente que o inferno está te atacando, quando tudo está dando errado, quando você diz: para onde eu vou? Ah, eu vou buscar a Deus, eu vou me refugiar com Deus. Você chega aqui e a gente fala: escreve o teu pedido de oração, coloca diante de Deus, relata o que está te acontecendo. Você vê, Davi chegou aqui e participou para Samuel tudo quanto Saul lhe fizera. E foram ele e Samuel e ficaram em Naiote. Correu na direção correta. Contou tudo o que estava acontecendo, a perseguição que ele estava sofrendo. Hoje, aqui neste lugar, você veio também correndo. Por algum motivo você sentiu que o lugar que você deveria estar nesta noite era na presença de Deus. E você tomou a decisão mais acertada da tua vida, porque em Mateus 11:28, o Senhor Jesus diz o seguinte: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Você está cansado de correr do diabo? Você está cansada da perseguição do inimigo? A vida tem sido cruel, o mundo inteiro se levantou contra você, você está a ponto de ser destruído, males sem conta te cercaram, inimigos poderosos te rodearam, o inferno inteiro se levantou contra você, mas não tema, hoje você está na presença do Senhor Jesus. O diabo não vai ter poder sobre a tua vida. Você veio ao lugar certo, ao esconderijo de Deus. Olha o que acontece quando o diabo tenta invadir o território de Deus. Você vai ver agora. Olha que coisa linda. Davi está lá com Samuel. Saul fica sabendo, chama os mensageiros da morte e diz: ele está em Ramá com Samuel. Vocês vão até lá e vocês o matem. Matem Davi. E sai aquela tropa, armada até os dentes. E Davi está desarmado. Davi está com Samuel, um homem que não tem nada, nem uma espada. A única arma que Samuel tem é a palavra de Deus. E tem espada mais poderosa do que essa, igreja. Samuel está junto com Davi, mas o pelotão de morte está vindo com uma missão: matá-lo. E está indo agora no refúgio que Davi escolheu. Quer dizer, vai atacá-lo no refúgio. Saul agora está usando soldados. Ele já usou muita gente, mas agora está usando soldados para matar Davi. Porém, Samuel está rodeado também de profetas e homens de Deus. E eles começam a orar. A gente sempre fala: ora que melhora.
Davi está lá no meio deles orando também. Oh meu Deus, eu sou tão jovem para morrer. Oh meu Deus, o Senhor é o meu refúgio, o meu esconderijo. Oh meu Deus. Aí os profetas começam a profetizar. Os homens de Deus começam a profetizar. Só que o pelotão está indo ali. Versículo 20. Então enviou Saul mensageiros para trazerem a Davi, os quais viram uma congregação de profetas profetizando onde estava Samuel, que presidia sobre eles. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul e também eles profetizaram. O que aconteceu, igreja? Quando os soldados de Saul chegaram ali armados para pegar e prender Davi, naquela hora o Espírito de Deus se apoderou dos soldados e eles caíram por terra e ficaram prostrados também diante de Deus. Eu quero te garantir isso em nome de Jesus. O diabo pode te perseguir quanto for, mas quando ele chegar perto de você, ele vai cair por terra em nome de Jesus Cristo. O diabo não vai ficar de pé na tua frente, porque sobre você está o Espírito de Deus. O versículo seguinte nos diz que Saul ficou sabendo que o primeiro ataque fracassou. Os homens ficaram por terra, de joelhos. Versículo 21. E avisado disso, Saul enviou outros mensageiros, e também estes profetizaram. Ele mandou o segundo pelotão. Vai lá! E o segundo pelotão chegou. Quando o segundo pelotão foi chegando, eles viram aqueles soldados de Saul tudo de joelho. E eles não acreditaram no que estavam vendo. Vamos pegar Davi lá no meio. E Davi lá no meio dos profetas, orando e suplicando. Meu Deus, o Senhor é o meu refúgio. Meu Deus, o Senhor é a minha proteção. Meu Deus, o Senhor é o meu esconderijo. Ah, mas o segundo pelotão está chegando. Mas quando eles vão tocar em Davi, eles também caem por terra. Aí Saul fica sabendo e fala, vai o terceiro pelotão. E mandou o terceiro pelotão. Falou, olha, vocês vão lá e não me falhem, hein? Não me falem, vocês vão lá e tragam Davi, porque eu quero matá-lo. E vai o terceiro pelotão. Continue acompanhando comigo. O versículo 21, parte B. Então enviou Saul ainda uns terceiros mensageiros, os quais também profetizaram. Ninguém parava de pé. O terceiro pelotão chegou e caiu por terra também. Aí Saul falou, ah é? Quando a gente quer fazer uma coisa, a gente mesmo faz. Quando é para fazer uma coisa importante que os outros não estão fazendo, a gente mesmo deve fazer. E Saul pegou a sua lança. Falou, dessa vez eu vou cravar Davi lá no meio dos profetas. Chamou os seus soldados. Pegou a sua espada. Falou, eu mesmo vou lá. E quer saber mais? Eu vou matar Davi ali mesmo. Vou acabar com Davi ali mesmo. E ele foi cheio de fúria. Eu sei onde Davi está. De lá ele não escapa. Agora ele vai morrer, ele vai tombar. É ele que vai cair por terra. E Saul foi furioso, decidido a matar Davi. E nos diz a palavra de Deus que Saul perguntou, onde estão Samuel e Davi? E disseram-lhe, eis que estão em Naiote, em Ramá. Então foi para Naiote, em Ramá. E o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, e ia profetizando até chegar a Naiote, em Ramá. E ele também despiu as suas vestes, e ele também profetizou diante de Samuel, e esteve nu por terra todo aquele dia e toda aquela noite. Preste atenção, igreja. Saul está vestido de couraça, capacete, escudo, lance, espada, homens do seu lado. A hora que ele vai chegando, eu mato, eu mato, eu mato. Quando ele chegou ali, o Espírito de Deus veio sobre ele. Primeiro ele jogou a lança, depois jogou o escudo, depois jogou a espada, depois ele jogou a couraça, depois ele jogou o capacete, depois ele tirou toda a armadura, depois ele tirou toda a roupa, e ele caiu por terra dizendo, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nos garante a vitória, esse é o Deus que nos dá proteção. Nenhum mal preparado contra a tua vida prevalecerá. Vamos voltar agora e ler o
Salmo 142 inteirinho. Agora você vai ter um prazer muito maior na leitura desse salmo. Desde o versículo 1. Davi escreveu este salmo. Com a minha voz clamei ao Senhor. Com a minha voz ao Senhor supliquei. Derramei a minha queixa perante a sua face. Expus-lhe a minha angústia. Quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. No caminho em que eu andava, ocultaram um laço. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. A ti, ó Senhor, clamei. Eu disse, tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Davi está rodeado agora da bondade de Deus. Não está mais em perigo de morte. Ele está seguro. Um homem que estava tão aflito descobriu que o segredo é estar na presença de Deus. Você que está em angústia, em tristeza, alma atormentada, abatida, aflito, aflita. Você que está sofrendo tantas perseguições do mundo, tudo dando errado. Você sente que o diabo te odeia. Pastor João Ribeiro, eu não fiz nada, por que o diabo me odeia desse jeito? Ah, porque Deus tem um plano na tua vida. Porque o diabo sabe que Deus quer te salvar. Deus quer colocar você no lugar mais elevado. A expectativa de Davi era apenas de refúgio. Ele não sabia que Deus ia fazer algo tão tremendo na sua vida. A tua expectativa quando você veio aqui hoje foi só receber uma bênção, quem sabe uma cura que Deus vai dar. Creio nisso, se é que já não deu. A tua expectativa quando veio aqui foi só resolver um problema, pedir uma ajuda, conseguir um pouco de paz. Você veio só nessa expectativa. E você não sabe que coisas grandiosas que Deus quer fazer na tua vida. É por isso que o diabo te odeia tanto. Mas se você não estiver junto do Senhor, você vai ser destruído pelo diabo. Não é todo mundo que Deus quer salvar que é salvo. Pastor, Deus não pode qualquer coisa. Deus pode tudo. E tudo Ele já fez, posso te garantir. Deus já deu o seu único filho Jesus para morrer por você na cruz do Calvário e verter todo o seu sangue. Deus ressuscitou Jesus dos mortos para estar vivo e ser o teu Salvador, garantir a tua vitória contra a morte. Deus já tomou todas as providências, inclusive enviou o seu Espírito Santo para trabalhar na tua vida. E Deus levantou músicos que cantaram canções que falaram ao teu coração pedindo uma decisão. E Deus já mandou pessoas te entregarem folhetos dizendo, me busque, venha para mim. E Deus levantou mensageiros e Deus colocou você na frente de um aparelho de rádio e você ouviu a mensagem que Deus falava contigo. Se você soubesse quanta coisa Deus está fazendo. Mas Deus não pode fazer mais do que isso. Apesar de Deus ser todo poderoso, Ele não consegue salvar ninguém na marra. Porque para Ele salvar uma pessoa das garras do inferno, para Ele salvar uma pessoa das mãos do diabo, essa pessoa tem que se arrepender dos seus pecados e pedir perdão a Deus. Não pode ser rebelde. Deus quer salvar, Deus já fez tudo, mas Ele não consegue salvar uma pessoa que não quer. Se a pessoa não vier para Ele, essa pessoa não pode ser salva. Por isso que Jesus abriu os braços e falou, vinde a mim,
Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. É que você tem que renunciar às coisas do mundo, renunciar às obras das trevas, e receber Jesus como único Salvador, e receber o jugo de Jesus, receber o comando de Jesus, a direção de Jesus, o Espírito do Senhor. Deus é todo poderoso, mas Ele não consegue salvar uma pessoa que não quer ser salva. Incrível, não? Incrível. Só você pode correr para Deus. Só você pode levantar a mão e dizer: eu quero receber Jesus como meu refúgio, como meu único Salvador. Deus tem poder para levantar a mão de todo mundo, mas Ele não levanta, porque é você que tem que levantar a sua mão voluntariamente. Deus tem poder para fazer até um jumento abrir a boca e falar. Se Deus quisesse, Ele fazia você aceitar Jesus na marra. A tua boca se abriria e você diria: eu quero aceitar Jesus. Mas só a tua boca falaria, o teu coração não. O que adianta? É você que tem que manifestar do fundo do teu coração o desejo de receber Jesus como teu único Salvador. Só você pode se salvar, porque da parte de Deus, da parte do Senhor Jesus e da parte do Espírito Santo, tudo já está feito. Só você pode entregar tua vida para Jesus. Só você pode levantar a tua mão e vir andando aqui na frente e se render a Jesus. Deus não quer um bonequinho, um robô. Deus tem poder até para fazer você andar sozinho e vir aqui na frente. Mas Deus não quer um robô. Deus quer uma pessoa com vontade própria, dizendo: eu rejeito o diabo e eu entrego a minha vida para Jesus. Deus quer pessoas com vontade própria, decidindo: eu quero entregar minha vida para Jesus. Então, eu vou fazer este convite para você, porque eu te garanto que é a única saída que você tem para escapar dessa perseguição que o inferno está movendo contra a sua vida. Você só tem um refúgio. A ti, ó Senhor, clamei. Eu disse: tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. Essa decisão tem que ser tomada agora, na terra dos viventes, porque depois de morto não dá para tomar. Tem que ser agora, na terra dos viventes. Deus tem que ser a tua porção, o teu refúgio na terra dos viventes. Você tem que dizer: eu quero entregar a minha vida e receber Jesus como meu único Salvador. Quem quer de verdade, de todo o coração, levante a sua mão direita assim bem alto. Ergue bem alto a sua mão. Isso. Você que quer entregar a tua vida para Jesus, ergue a tua mão. Isso. Todos que ergueram as mãos, você vai sair do teu lugar e você vai vir aqui na frente agora, porque aqui está o teu refúgio. Aqui nenhum mal vai poder te tocar. Venha para cá. Todos que ergueram as mãos, venham para cá. Eu te garanto que a partir do momento que você estiver aqui, olha aqui, preste atenção. Davi ficou com Samuel e os profetas de Deus, e os inimigos chegavam e caíam por terra. Samuel, nesse caso, representa o Senhor Jesus. Eu sou só um daqueles lá que estão também louvando a Deus. Mas eu te garanto que aqui não tem perigo. Se você chegar aqui nesse refúgio, você vai estar em segurança. Mas o Espírito Santo está me dizendo que não são só essas pessoas que precisam vir aqui na frente. Você está em perigo de morte. Você que está aí no teu lugar e ainda não veio aqui na frente, você está em perigo de morte. O diabo quer te destruir e Deus quer te salvar. Mas se você não vier aqui na frente, não tem jeito.
Se Davi não tivesse corrido para Samuel, ele não estaria seguro. Se você não correr para Jesus, você não estará seguro. O espírito mau vai te pegar. O espírito maligno vai te destruir. Isso, venha. Mas não é só essa minha irmã, não. Tem mais gente. O Espírito Santo está me dizendo isso. O Espírito Santo está garantindo isso, que você tem que vir para cá. Venha correndo, porque não é homem que te chama, não. É o Espírito de Deus que está te chamando. Isso, venha correndo. Isso, venha. Está vindo com lágrimas nos olhos, é assim mesmo. Isso, venha, venha, porque Deus está te chamando. Isso, venha. Isso, venha, minha irmã, venha correndo. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus, igreja. Pastor Jorribe, eu já fui uma bênção como Saul. No começo, quando Saul era cheio do Espírito de Deus, antes dele ser rebelde, quando ele era tão querido e abençoado por Deus, eu era daquele jeito, pastor. Eu era abençoado. Eu era abençoada. Mas, pastor, eu me rebelei, desobedeci, me revoltei, me afastei do caminho. E eu senti que o Espírito de Deus saiu de perto de mim. E a minha vida começou a ser atormentada. E eu queria hoje, pastor, eu queria voltar a ter aquela alegria da salvação. Eu queria me consertar com Deus. Eu queria pedir perdão pela minha desobediência, pelos meus pecados, pela minha rebeldia, para que todo espírito mau se afaste de mim e o Espírito de Deus venha sobre mim. Preste atenção você então, que já conhece a palavra, mas andou afastado do caminho, Você viu como a tua vida piorou. Não tem outro jeito. Ou você está com Deus, ou você está sem Deus. E não adianta você falar, não, estou aqui atrás, eu vou resolver aqui atrás, voltar para Deus. Não, senhor, não, senhora. Você vai ter que sair do teu lugar e vir aqui para frente. Você vai ter que vir aqui na frente. Venha. Venha, não deixe o diabo te dominar. O refúgio está aqui. Hoje você está se refugiando em Deus. Venha, venha, venha. Venha, saia de onde você está e venha aqui para frente. Oh, glória, vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Vem, irmã, vem correndo, vem correndo. Vem para cá, porque aqui é o refúgio de Deus. Isso, venha. Vamos dobrar os nossos joelhos aqui na frente. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Feche os teus olhos. E olhe assim comigo. Meu Deus e meu Pai, eu quero pedir socorro e entrar no teu refúgio. Eu quero, meu Deus, que o Senhor me abrigue debaixo das tuas asas, para que eu esteja seguro. E para isso, eu venho aqui na frente, dobrar os meus joelhos, para te pedir perdão, para pedir ao Senhor que perdoe agora os meus pecados e escreva o meu nome no livro da vida. Meu Deus amado, coloque sobre mim o teu Espírito e afasta de mim toda perseguição do inferno. Coloca por terra todo o mal que me oprime e me dá agora, meu Deus, a certeza e a alegria da tua salvação. Meu Deus amado, neste momento eu me concerto contigo. Me abençoe agora
pelo teu poder, em nome de Jesus, assim seja. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.